Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, e o vídeo de hoje está recheado de assunto importante para a gente abordar, tendo em vista que acabou de terminar a coletiva de imprensa do Luiz Melo, CEO da Vasco SAF. Ele falou sobre todos os assuntos pertinentes sobre o futuro do nosso clube. Então já quero aqui fazer um convite para você que é vascaíno, que está chegando por aqui pela primeira vez, para você vir fazer parte aqui da nossa família de quase 430 mil torcedores vascaínos aqui no canal. Então, ó, corre ali embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, já se inscreva por aqui e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali logo ao lado daquele botão vermelho, para que você sempre receba aí no seu celular uma notificação, um recado, assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no nosso canal, beleza? Então nesse vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai destrinchar todos os assuntos aí que o Luiz Melo tocou, né, nessa coletiva de imprensa. Ele falou sobre reforma de centro de treinamento, um possível novo local também para o Vasco construir um novo CT, falou sobre reforma de São Januário, falou um pouco sobre a licitação lá do Maracanã, né, pelos próximos 20 anos, falou sobre orçamento, quanto que o Vasco vai gastar nessa temporada de 2023 aí com o futebol vascaíno, enfim, falou sobre vários assuntos, contratações, reforços, novo treinador, Jorginho, enfim, eu vou destrinchar, tem tudo anotado para vocês aqui, então não vou me prolongar aqui na introdução, já quero convidar você a assistir esse vídeo até o final. Peço também aquela ajuda, né? Peço aquela colaboração de cada um de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no começo, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, querendo aí ficar bem informado com as notícias do Vasco, você está no lugar certo, irmão. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família vascaína, beleza? E antes de começar o vídeo, só um recadinho aí pra rapaziada que queira acompanhar a Copa do Mundo, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e o Vasco ano que vem na Série A, na Copa do Brasil. Cara, tudo isso você encontra na OneFootball, inclusive, né, todos os reforços que o Vasco vai contratar agora, você consegue ver lá os melhores momentos, você consegue ver, por exemplo, as estatísticas desses jogadores, do novo treinador do Vasco, tudo de graça na OneFootball. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, beleza? Então é isso, partiu pro vídeo aqui, né? Vamos falar, vamos destrinchar, trazer aí detalhe por detalhe de praticamente tudo que foi abordado nessa coletiva de imprensa. Eu vou falar para vocês, muito bacana, cara. Gostei bastante ali de todos os assuntos, né, que foram abordados. O Luiz Melo, né, muita gente critica porque ele já trabalhava no futebol, né? Ele já trabalhava no Vasco Associativo antes da SAF ser implementada, e depois ele foi contratado pela 777, né, para gerir o futebol do Vasco. Eu sinceramente não vi problema nisso, eu acho que faz parte, é um cara que já conhecia o clube e talvez ninguém melhor que ele para poder fazer essa transição. Não quer dizer que ele vai ficar lá para sempre e também não quer dizer que se ele fizer um trabalho ruim, que ele não vai ser demitido, né? Então ele falou ali, né, começou a entrevista coletiva já sendo perguntado sobre as questões das melhorias no centro de treinamento, né, no CT Moacir Barbosa, e ele foi direto ao ponto. Ó, as melhorias já começaram, o Vasco pretende aí construir mais alguns campos, né, nesse período agora que o centro de treinamento vai ficar fechado para as férias dos jogadores, né? As férias serão até o dia 8 de dezembro, ou seja, um mês que o Vasco vai ficar ali sem ter treinamento, né? Lembrando que o Campeonato Carioca só volta em janeiro, então temos aí esse período aí para que o centro de treinamento tenha ali as suas reformas estruturais, mas ele deixou bem claro, é muito pouco tempo para fazer tudo que a gente quer, né? Eles querem fazer reformas muito grandes no centro de treinamento, como alojamento, refeitório, centro ali, né, de fisiologia, de fisioterapia. Então, em um mês não dá para fazer tudo, né? Essas melhorias vão continuar acontecendo. E o Luiz Melo salientou um outro ponto muito interessante, né? Ele falou que a Prefeitura do Rio de Janeiro precisa liberar, né, algumas situações referentes a algumas obras. Não depende do Vasco para simplesmente chegar lá e fazer. Precisa ali de algumas
Enfim, algumas coisas relacionadas à questão de autorização, né, de fiscais de obra, e caso a Prefeitura do Rio não dê essas autorizações, o Vasco, né, a Vasco SAF cogita a possibilidade de buscar um novo local, isso mesmo, comprar aí uma nova área no Rio de Janeiro para construir um novo CT a partir do ano que vem, mas ele falou que é muito cedo para discutir tudo isso, tendo em vista que o Vasco já tem um local e fica, né, nessa dependência aí de alguns avais da Prefeitura. Em relação à situação envolvendo a reforma de São Januário e a licitação do Maracanã, o Luiz Melo ele falou que eles já conversam, né, o Vasco hoje tem uma conversa muito adiantada com a Prefeitura do Rio de Janeiro para que São Januário possa ter, né, uma injeção ali de mais ou menos de 300 a 500 milhões de reais. Essas conversas estão caminhando aos poucos ali, né? O Vasco vai conseguir essa liberação, mas ao mesmo tempo ele falou que gostaria também que a injeção de dinheiro, né, o investimento pudesse vir também de capital privado, né, de empresas ali que pudessem comprar naming rights, camarotes, enfim, fazer investimentos dentro do clube para que essa reforma não ficasse totalmente dependente de dinheiro público. E em relação à licitação do Maracanã, ele falou que aguarda, não tem muito para onde correr, ele disse que está muito confiante que o Vasco vai conseguir, né, ser ali o administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos, mas que nesse momento tem que aguardar a nova licitação, né, que vai ser colocada ali para que Vasco, Flamengo, Fluminense e outras empresas possam bidar, né, possam chegar ali com as suas propostas para poder conseguir, né, essa administração aí, como eu falei, pelas próximas 20 temporadas. Agora, mudando um pouco de assunto, né, falando sobre algumas outras coisas que foram tocadas ali nessa entrevista coletiva, ele falou que o orçamento, né, enfim, todos os valores, tudo que vai ser gasto nessa temporada de 2023 agora vai ser colocado à prova, vai ser colocado ali à disposição do Vasco nas próximas 3 semanas. Fiquei muito contente, isso aí é algo que não acontecia com certa clareza no passado, né? A gente sabe que falava-se muito de orçamento, gastos com isso, gastos com aquilo, mas no final das contas tudo era feito ali de uma forma bagunçada, ninguém prestava conta de nada, empresas de auditoria muitas vezes eram contratadas e não conseguiam provar tudo que era gasto ali com coisas que sinceramente não tinha a menor necessidade dentro do futebol do Vasco. Então, segundo o Luiz Melo, nas próximas 3 semanas nós teremos o orçamento para poder entender, vai gastar 200 milhões com reforços, 50 milhões com salários, enfim, a gente vai poder ali dar uma clareada em todos esses fatores, a gente com certeza vai trazer isso para vocês aqui. Outro fator importante que ele falou foi que o Vasco já tem muitos patrocínios ali na camisa, enfim, dentro do nosso futebol, mas que não vai parar por aí, né? Nesse momento, o Vasco tem alguns empresários, né, algumas pessoas que estão em São Paulo buscando novos parceiros, buscando aí novos patrocínios para a temporada do ano que vem. Não significa que o Vasco vai somar mais patrocinadores, pode haver algumas trocas, né, saída de algum, entrada de outro, mas ele está muito confiante que para a próxima temporada o valor da camisa, do uniforme do Vasco vai aumentar ainda mais por várias questões, né? Pelo Vasco hoje ser uma SAF, está bem administrado, e também, obviamente, por Vasco ter voltado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quando foi perguntado ali sobre a questão de poder já a partir de 2023 o Vasco bater de frente ali com Palmeiras, com Corinthians, São Paulo, Flamengo, um Fluminense, ele deixou claro que sim, isso vai acontecer. O Vasco vem muito forte aí nessa janela de transferência. Ele deixou claro também que o nível, né, dos atletas que serão contratados são níveis ali muito diferentes do que o Vasco contratou nos últimos anos, né? O Vasco vinha contratando jogadores que não prestavam para outros times, né, que estavam ali, né, sendo reservas de outras equipes, ali vinham emprestados para o Vasco, ou jogadores em final de carreira, ou jogadores ali que tinham seus contratos terminados em países fora do Brasil. Ele falou que isso acabou. Agora no Vasco é bater de frente em contratações com o Flamengo, com Palmeiras, com Corinthians, com São Paulo, enfim, com qualquer outro grande clube do futebol brasileiro que vai estar brigando ali entre os primeiros colocados de qualquer competição de disputar. E falou também sobre títulos, né? Ele falou, o Vasco vai brigar por títulos, pode ser um processo, pode ser que ano que vem a gente já não chegue brigando por um título de Campeonato Brasileiro, mas a ideia
é exatamente essa, é montar um time competitivo, é montar um time forte que possa pelo menos estar brigando ali para chegar numa Libertadores sem susto, sem dor de cabeça. Enfim, falando ali sobre o Jorginho, né, ele foi perguntado se o Jorginho ia ficar ou não ia ficar, ele deixou claro que essa decisão não é dele, essa decisão é do Paulo Brax, mas de certa forma ele deixou transparecer ali que provavelmente o Jorginho não fica, né, que o Jorginho deve ali sair do Vasco. Ele agradeceu, ele falou, o Jorginho foi um cara muito bacana, chegou, assumiu a responsabilidade, conseguiu levar o Vasco de volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas pelo ar, né, da forma que ele falou, eu acho que sinceramente o Jorginho não deve continuar, até porque é de entendimento público e notório que a torcida do Vasco quer um novo treinador, né, que o Jorginho é um cara bacana, é um cara que ajudou realmente, mas que não tá nessa prateleira, né, não tá ali no topo dos treinadores do futebol brasileiro e sul-americano. Então ele deixou essa decisão pro Paulo Brax, ele deixou essa decisão, inclusive ele falou que o Paulo Brax ainda essa semana vai dar uma entrevista coletiva na qual ele vai esclarecer tudo em relação ao atual elenco, jogadores que vão ficar, jogadores que vão sair, treinador, comissão técnica. Então a gente fica na expectativa, a gente fica na aguarda aí para saber quando que será essa entrevista coletiva, para a gente poder trazer aí mais detalhes para vocês. Mas agora eu vou entrar já no assunto mercado da bola, porque hoje tivemos mais novidades, né? Mais jogadores, treinadores ali, né, que foram cogitados, especulados. Primeiro, a situação de treinador. Parece que realmente o nome da vez, né, o nome forte, o nome que o Vasco quer para a temporada do ano que vem é do argentino Vojvoda, né? Mais uma vez o nome dele foi muito falado hoje, não foi perguntado na coletiva, até porque o Vojvoda segue no Fortaleza. Temos aí mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A que ainda vão acontecer. Fortaleza está brigando por uma vaga de Libertadores, então não seria ético, não seria moral, né? Por exemplo, hoje o Luiz Melo fala, ó, o Vojvoda é treinador do Vasco, porque com certeza iria abalar, né, o emocional tanto do próprio treinador quanto dos jogadores do Fortaleza. Então, nesse primeiro momento, eles não vão abrir, né, esse nome, a não ser que seja algum outro técnico que já esteja livre no mercado, mas pelo que tudo indica, o Vojvoda é a bola da vez, né? É o treinador que o Vasco busca. Existem outros clubes interessados, né? O Corinthians, Atlético Mineiro, se eu não me engano também o Santos aí é outro time que também está de olho no Vojvoda, mas enfim, é aguardar, esperar, e como eu falei, a minha opinião é o treinador ideal, é o treinador certo que realmente poderia fazer um trabalho bacana e a longo prazo, sendo aí o treinador do Vasco aí sendo contratado pela 777. Em relação a contratações, as informações que surgiram hoje é que o Vasco já tem alguns jogadores engatilhados, jogadores ali que já estão prontos para serem anunciados, mas que não são anunciados justamente pelo fato do Vasco ainda não ter anunciado o seu treinador, né? Então tem nomes ali, como a gente já falou, do Terãs, meia ali do Atlético Paranaense, né? Que o Vasco tem uma prioridade de compra no jogador ali de 5 milhões de dólares. Hoje surgiram alguns outros nomes ali de meninos, né? Jovens sul-americanos, são o Aníbal Moreno, o Carlos Alcaraz, o Alex Duarte. Então 3 jogadores jovens, 3 jogadores ali que jogam em países sul-americanos, que tem um potencial de futuro muito bacana, 3 jogadores de seleção, cada um do seu país. Então bacana aí esses nomes também, né? Quem conhece, dá aí a opinião de vocês aqui no vídeo de hoje. Se você não conhece, dá uma olhada, vê aí os gols, melhores momentos desses 3 jogadores. Deixa aí a sua opinião, o que você achou sobre eles. Vou até repetir o nome aqui: Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz e Alexis Duarte. E em relação a goleiro, parece que realmente o Marcelo Groi interessa muito, um jogador experiente, um jogador já com passagem em seleção brasileira, um jogador que ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, tudo vestindo a camisa do Grêmio. Hoje com 35 anos atua lá no mundo árabe, muita gente reclamando da idade. Cara, eu não vejo problema, o Vasco teve bons goleiros já com uma idade avançada, Martin Silva, Fernando Praz, é um goleiro que poderia trazer até uma certa maturidade para o atual elenco, né? Uma maturidade a mais para os meninos mais jovens, né? Passar essa experiência. Então agora é aguardar, né? E como eu falei, acredito que contratações talvez só sejam anunciadas oficialmente após o anúncio do novo técnico, que pode acontecer já no domingo, quando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro se encerrar e o Vasco aí, quem sabe, podendo, né, anunciar o Vojvoda como novo técnico para a temporada de 2023. Beleza, rapaziada? Não vai embora, o vídeo não acabou. Pedir para você mais uma vez deixar aquele joinha, deixar o like aqui embaixo, que é super importante. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez,
corre ali embaixo, clica naquele botão vermelho, já se inscreva por aqui. E não esqueça, hoje às 8h30 da noite, a gente vai fazer o nosso próximo vídeo, né? Fazendo aquele resumão, tudo que acontecer de agora até de noite, a gente faz mais um videozinho pra você ficar 100% informado e sabendo das notícias do Vasco, beleza? Então é isso, saudações vascaínas, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!